Irmãos, a Bíblia está falando aqui sobre a videira verdadeira. A videira e os ramos. A Bíblia fala que Jesus, ele é a videira verdadeira. E que Deus, ele é o agricultor dessa videira. Foi Deus que plantou essa videira. Foi Deus que um dia semeou essa videira ao nosso favor. E um dia essa videira ela foi plantada, sabe onde? Lá no Jardim do Éden, essa videira um dia foi plantada. Aquele momento lá onde Adão e Eva estavam lá, escondendo de Deus. Todos os dias Deus ia visitá-los no jardim, ia conversar com eles, ia ter comunhão com eles. E um dia eles pecaram, porque Deus falou com eles assim, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Mas aquela árvore que está lá no meio do jardim, não comam dela. E a Bíblia diz que eles pecaram, desobedeceram a Deus e foram lá e comeram daquela árvore. E o que aconteceu naquele momento? Eles começaram a ficar com vergonha de Deus. E começaram a fugir de Deus, a se esconder do Senhor. Eles sentiram que eles estavam nus e começaram a providenciar algumas folhas para cobrir a nudez. E começaram a envergonhar daquilo que eles tinham feito, começaram a esconder de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele aparece lá no jardim. E Deus, com a sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus fala lá no jardim para ele assim, Adão, onde estás? Irmãos, Deus era onisciente, ele sabia onde que Adão e Eva estavam, é verdade? Deus podia ir lá onde que eles estavam lá e falar, pode sair daí, não esconde não. Eu estou aqui, vamos fazer uma acerto de conta aqui, vocês me desobedeceram. Mas Deus pergunta para eles, aonde vocês estão? E a Bíblia diz que Deus faz um acerto de conta com eles. E começa a falar para eles assim, olha, agora cada um de vocês vão ter a consequência da falha de vocês. O homem vai trabalhar para o sustento da sua família e da sua vida. Vai trabalhar e vai comer com o suor do seu rosto. A mulher, ela vai sentir dores de parto. A serpente vai rastejar sobre o seu ventre. E cada um vai sofrer a consequência do seu pecado. Mas, naquele momento, a videira verdadeira, ela foi semeada lá no Jardim do Éden. Porque Deus fala para eles assim, olha, mas virá um, Deus falou com a serpente, virá um que vai nascer e vai pisar na sua cabeça e vai esmagar a sua cabeça. Naquela hora, irmãos, a videira verdadeira foi plantada. Jesus, ele foi prometido para a humanidade ali naquele momento. Para Adão e Eva e para toda a humanidade. Você pode ler lá no livro de Gênesis, bem no iniciozinho. E Deus faz essa promessa. Naquela hora, a videira verdadeira foi semeada. O tempo passou, e no devido tempo, na hora de Deus, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem na nossa vida na hora de Deus. Não adianta eu querer ultrapassar e forçar a barra, vai acontecer no meu tempo, porque não acontece. Deus tem um tempo para todas as coisas. E na hora de Deus, no momento de Deus, que Ele achou conveniente, Ele com todo o seu poder, com a sua glória, com a sua autoridade, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é a autoridade máxima, Ele na hora certa, Ele enviou Jesus. Como uma sementinha lá no útero de uma virgem. Uma mulher temente ao Senhor, uma serva do Senhor, Deus escolhe aquela virgem e lança a semente no coração, no útero daquela virgem. Ali, oficialmente, a videira verdadeira foi plantada. E quando passou o tempo certo, 30 anos, ali começa a crescer aquela videira. E durante 3 anos, a videira verdadeira, ela cresceu e ela produziu muito fruto. E até hoje ela produz fruto para a glória de Deus. A videira verdadeira, quando chega 3 anos depois do ministério de Jesus, com 33 anos de idade, a videira verdadeira ela foi oficialmente plantada no chão. Porque uma semente ela não germina se ela for plantada no cimento, ela não germina se ela for plantada em terra. Ela tem que ser enxertada numa terra, tem que ser cavado, a semente tem que ser colocada, ela tem que ser plantada, a terra tem que cobrir a semente para ser plantada.
A videira, na realidade, ela é plantada com uma muda, nem é com semente. E ali aquela muda foi plantada, porque o Filho de Deus, ele morreu e ele foi enterrado. E ali a videira, ela foi plantada. E no terceiro dia, aquela videira, ela começou a crescer. Ela começou a crescer oficialmente, com perfeição, com glória. E até hoje, a videira verdadeira, ela reina, ela cresce, ela expandiu em todo o mundo para a glória de Deus. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. E o agricultor, ele fica durante todo o tempo à volta da videira, procurando frutos, zelando daquela videira. E o agricultor, ele fica todo o tempo regando aquela videira com a água do Espírito. O Espírito Santo, ele é colocado ali na videira, aonde eu e você, nós somos os ramos. Os ramos que estão nessa videira. Os ramos. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele é ramo. Ele é limpo pela palavra do Senhor. Deus vem e limpa os ramos quando os ramos estão sem produzir fruto. Assim como nós fazemos com uma árvore frutífera na nossa casa, assim como fazemos com uma roseira. No tempo certo é necessário uma poda para que aquela roseira ela venha florescer, para que uma árvore frutífera ela venha frutificar muito. No tempo certo ela tem que ser podada. Ela tem que ser limpa para produzir mais frutos ainda. Do mesmo jeito o agricultor ele faz comigo, ele faz contigo. Ele limpa a videira. Irmãos, ele nos limpa, ele nos poda. Isso dói às vezes. Ele nos poda, ele tira as folhas velhas, ele tira as galhas velhas. E ele vai tirando aquilo que impede a gente de frutificar. Mas a Bíblia diz que a sua misericórdia, a sua graça, o agricultor, ele não obriga os ramos a produzir frutos. Não obriga. Porque Deus não criou robôs. Deus criou homens e mulheres com livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio para você e para mim, para produzir fruto ou não. Se eu falar, eu não vou produzir, eu não quero fazer. Irmãos, Deus ele vai cobrando até a gente acordar para a vida. Eu disse aqui hoje de manhã que Deus trata conosco dessa forma. Ele vai nos trabalhando, ele vai cobrando, ele vai nos exortando para que na hora certa a gente venha produzir fruto. Mas a Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Preste atenção nisso aqui. Ouça com atenção isso aqui agora, em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, olha, Jesus ele diz assim, ó, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu quero dizer para você, quero dizer para mim também, irmãos, não foi nós que escolhemos a Deus um dia. Mas foi Ele que nos escolheu pela sua misericórdia, pela sua santidade. Ele foi lá no mundo, nos escolheu, nos salvou, nos libertou, nos transformou, nos colocou para ouvir a sua palavra. Ele nos escolheu para que nós viéssemos, irmãos, produzir fruto. Ele disse que nós fomos designados para produzir fruto. E nós somos determinados por Deus para produzir. Deus dá uma ordem para você, Deus dá uma ordem para mim. Produza fruto. O vosso fruto tem que permanecer, o vosso fruto tem que destacar. É Ele que promete. É Ele que diz, é Ele que manda. É Ele que ordena. Nós somos os ramos, estamos ali ligados na videira. Enquanto nós estivermos ligados na videira, irmãos, com certeza, nós vamos atrair, irmãos, a força que tem na videira. A força da videira, ela não está nos ramos, ela está no caule. Ela está no tronco da videira. A força que vem na nossa vida não está em nós, mas está em Cristo Jesus, que nós estamos ligados nele. Você está ligado em Cristo, eu estou ligado em Cristo. O momento que eu estou ligado em Cristo, que eu estou agarrado em Jesus, irmãos, nós vamos frutificar, nós vamos florescer, nós vamos destacar onde que nós estivermos. O momento que eu me afasto de Cristo, o momento que eu me desligo de Deus, que eu me distancio do Senhor, irmãos, os frutos eles morrem, os frutos param de fluir, param de brotar e eu vou ficando uma árvore frutífera. Deus está dizendo que Ele te escolheu.
que Ele te designou, Ele me designou. Jesus, Ele tem ali toda, irmãos, Jesus tem todo o amor em zelo em passar para você a força quando você chega diante dEle para pedir. É só buscar. Quando a Bíblia diz assim, chegai a Deus e Ele chegará a vós. Quando nos aproximamos de Deus, quando chegamos diante do Senhor e pedimos, Deus, nos dá força. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá habilidade, nos dá amor para fazer, Senhor, a Tua obra, para fazer, Senhor, algo para Ti. A Tua obra dentro da minha casa, a Tua obra no meu local de trabalho, na minha escola, na minha rua, na igreja, onde nós passarmos. Irmãos, nós podemos produzir fruto para Deus. Basta querer. Basta querer. Quando você coloca à disposição, Deus, Ele te usa. Ontem lá no condomínio onde nós moramos, chegou um grupo de uma certa igreja lá, com o sol lá no meio do céu. Um grupo chegou lá de voluntários para fazer um culto com as crianças daquele condomínio. Irmãos, e eu conheço a maioria daquelas meninas que chegaram lá. Deixaram os filhos pequenos e foram lá evangelizar aquelas crianças. E foram lá orar para aquelas crianças, falar de Deus para elas. Uma coisa linda. E juntou um grande número de crianças e ficou ali no salão de festa, participando daquele culto. Eu disse assim para o pastor, isso é frutificar para Deus. Colocar à disposição do Senhor para falar de Deus aí onde que a pessoa passar. Deus, Ele quer nos usar. Você é a videira, você é o ramo da videira. Jesus quer te usar, Ele tem poder para te dar, unção para te dar. Basta você cumprir o ID de Jesus. Quando a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem ali o mandamento de Deus sobre a sua vida. Eu tenho o mandamento de Deus de falar de Jesus onde nós passamos. Falar do amor de Deus onde nós estivermos. Irmãos, a palavra jamais ela vai voltar vazia. Você pode pensar que a palavra vai voltar vazia, que vai ser inútil a sua palavra ali, mas não volta vazia, porque a palavra de Deus, ela é um livro, um milagre. Cada vez que você fala, irmãos, a palavra ela frutifica no coração de alguém. A palavra de Deus, ela é poderosa. Você fala, cai no coração da pessoa e aquilo germina e ela não vai esquecer mais. Eu me lembro quando eu era criança, a minha irmã, de vez em quando ela me pegava e começava a pregar para mim, eu ainda criança. Eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos, irmãos, ela pegava uma revista de estudo bíblico e começava a falar de Deus para mim. Às vezes a gente ia fazer alguma viagem juntas. Eu lembro que eu do lado dela ia ela falando de Deus para mim, falando. Irmãos, pouco tempo depois, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Com 10 anos de idade, eu estava ali naquela igreja junto com ela, aceitando Jesus como Senhor da minha vida. Então, quando você fala de Deus para a criança que tem na sua casa, para o seu filho, para o seu neto, para o seu esposo, para o seu marido, para a sua esposa, quando você fala, a palavra não vai voltar vazia. Você pode ter certeza, você vai produzir fruto. Quando você falar, a palavra vai germinar no coração dessa pessoa. Deus quer te usar porque você é um ramo. Você tem apenas se colocar à disposição e falar, Deus, eu quero cumprir o ID do Senhor. Sabe por que muitas vezes Deus deixa de nos abençoar? Muitas vezes a nossa oração parece que bate no céu e volta. Parece que o céu está de bronze. E você ora e nada acontece. Deus não responde a sua oração. Por causa disso aqui. Olha o que está dizendo aqui, olha. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, quando eu me preocupo em agradar a Deus, irmãos, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quantos aqui têm sonhos no seu coração? Eu tenho muitos. Tenho certeza que todos têm. Então, quanto mais você se preocupa em agradar a Deus, em fazer algo para Deus, em pregar a palavra e cumprir o ID de Jesus, o sonho do seu coração ele vai ser realizado. Deus vai conceder o sonho do seu coração. Você é um ramo da videira, meu irmão. Deus quer te fazer um ramo frutífero. Basta você colocar à disposição. E falar como Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é para falar, eis-me aqui, envia, Senhor, a Luana. Eis-me aqui, Senhor, envia a Sônia, a Ivone. Oh Deus, eis-me aqui, envia a Preta, a Vera, a Ana Laura, a Rebeca. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós falamos isso para Deus, irmãos, você pode ter certeza, o céu começa a abrir a seu favor.
E as coisas começam a fluir na sua vida quando você se preocupa com o reino de Deus. Quando você se preocupa em fazer algo para o Senhor. Deus, ele não criou robôs que obriga a pessoa a fazer. O robô, ele é programado para fazer aquilo que a pessoa quer. Uma máquina é programada para fazer aquilo que alguém quer. Alguém programa e ela vai trabalhar de acordo com que ela foi programada. Mas Deus não criou. A Bíblia diz que Deus dá livre-arbítrio. Dá livre-arbítrio. Para mim e para você. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Olha que coisa tremenda que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus coloca diante de nós dois caminhos, irmãos. Em nome de Jesus. Preste bem atenção nessa palavra. Isso venha ficar selado na tábua do nosso coração hoje. Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu chego a tremer por dentro. Deus coloca diante de nós bênção e a maldição. Vida e morte. O caminho da vida e o caminho da morte. E Deus está dizendo ainda, dando uma dica. Deus está dizendo, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando nós escolhemos agradar a Deus, quando nós escolhemos produzir fruto, frutificar, quando escolhemos ser uma pessoa melhor, quando escolhemos fazer a vontade de Deus, irmãos, nós estamos atraindo para nós bênção para nossas vidas e bênção para toda a nossa descendência. Bênção para toda a nossa descendência. Estamos atraindo vitória para nós e para toda a nossa família. Quando o pai ou uma mãe se preocupa em fazer a vontade de Deus, ele está automaticamente passando bênção para os seus filhos. Quando ele fecha o coração em fazer, quando ele fecha o coração em se preocupar com o reino de Deus, ele mesmo está escolhendo o caminho da morte para você, para ele e para a descendência dele. Então vamos hoje escolher o caminho da vida, escolher o caminho da bênção, em agradar a Deus, fazer o melhor para Deus, irmãos. Como diz aquele hino, né? Faça o melhor para Deus. Faça o seu melhor, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, meu querido. Faça o seu melhor, minha querida. Se preocupe que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Quando nos preocupamos em agradar ao Senhor, Deus ele se preocupa em nos agradar e nos honrar de uma maneira especial. Você que é líder aqui nesta noite, líder de homens, líder de mulheres, líder de jovens, de casais, líder de diaconato, líder de crianças. Todos nós, obreiros, pastores auxiliares, todos nós. Vamos nos preocupar nesta noite em frutificar, em produzir o melhor de nós para Deus. Irmãos, o melhor, porque com isso nós vamos atrair o melhor de Deus para a nossa vida. E o melhor de Deus para a nossa descendência, o melhor de Deus para os seus filhos. Todo pai, toda mãe, ele sabe dar o melhor para os filhos. Ele tira dele com prazer e alegria e põe na mão dos filhos. É assim que nós somos. É ou não é verdade? Colocamos o melhor. Você tira o melhor que você tem e com alegria, feliz na vida, você bota na mão do seu filho. Nós que somos falhos, pecadores, erramos todo dia, somos limitados. Sem a misericórdia de Deus não seríamos nada. Sabemos dar o melhor para nossos filhos. Imagina Deus, com a sua santidade, com o seu infinito amor, com a sua graça. Ele não vai dar o melhor para nós? É claro que vai. Então se preocupe hoje com o reino de Deus. Irmãos, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. A seara é muito grande. Deus quer te usar, Deus quer me usar onde nós passarmos. Usar dentro da nossa casa. Usar no local de trabalho, usar na sua rua, na sua parentela. Onde você passar. Que sejamos boca do Senhor, instrumento de honra na mão de Deus. E não instrumento de confusão. E não instrumento na mão do inimigo. Mas instrumento de bênção. Instrumento para a glória de Deus. Instrumento para dar fruto. Para abençoar, para liberar a vitória de Deus. Para liberar um novo tempo. Para abrir a boca na sua casa, se levantar como profeta da motivação na sua casa e liberar um novo tempo. Deus quer te usar como boca dele lá nesta noite,
Talvez ninguém ainda teve voz ativa para falar na sua casa. Chega, diabo, é a sua vez de chorar desse momento para frente. Vai ser sua bênção neste lugar. Talvez o diabo tenha tentado se andar com a sua família, se andar com você. E muitas vezes ficamos calados e deixamos a água correr, deixamos a vida levar e deixamos as coisas acontecer. Mas chega uma hora que alguém tem que levantar com boca de Deus. Tem que levantar como herdeiro de Abraão, com aquele que tem a bênção patriarcal sobre eles. Irmãos, há uma bênção sobre a nossa vida, nós somos herdeiros de Abraão. Há uma bênção sobre a nossa boca. Há uma bênção sobre os nossos olhos, há uma bênção nos nossos ouvidos. Há uma bênção nas nossas mãos, há uma bênção nos nossos pés. A Bíblia fala que onde nós pisarmos será abençoado. Onde nós tocarmos será abençoado. Tudo que nós falarmos será abençoado. Eu tenho que abrir a boca dentro da minha casa e declarar o milagre do Senhor. A bênção do Senhor em todo o tempo. Ainda que você não está vendo nada. Talvez esteja tudo fora do lugar. Talvez você esteja vivendo os piores dias da sua vida, eu não sei. Talvez a vida tenha sido muito difícil para você. Talvez você tenha tido muitos problemas, muitas aflições, muitas adversidades. Mas eu quero dizer para você, abra sua boca lá na sua casa e profetize o melhor do Senhor na sua vida. Está entrando o terceiro trimestre do ano. Primeiro dia praticamente já foi embora. Mas ainda tem muita coisa para rolar ainda em outubro. Amanhã é o segundo dia de outubro. Chega lá na sua casa hoje. E vai tocando lá nas paredes, tocando a porta da sua casa. E determina que vai chegar boa notícia lá essa semana. Determina a libertação, determina uma experiência com o Senhor lá dentro da sua casa. Produza fruto, meu irmão. Produza fruto, minha irmã. Você é boca de Deus lá na sua casa. Você tem autoridade lá na sua casa. Lá no seu trabalho, talvez o diabo tenha tentado se andar no seu trabalho e confundindo todos e todos, tirando o foco, tirando a sua paciência, tirando o seu controle, tirando até mesmo a sua estabilidade diante das dificuldades. Abra a boca lá no seu local de trabalho e declare que aquele lugar é abençoado porque você está lá. Talvez essa noite você encontre com um problema na vida profissional, as portas sejam fechadas para você. Há problemas financeiros, talvez reinando na sua vida. Eu quero dizer para você que você pode frutificar e falar para Deus, o Senhor pode mudar a história da minha vida nesse mês. O Senhor pode mudar a história da minha vida profissional, da minha vida financeira, da minha vida espiritual, da minha vida sentimental, em todas as áreas da minha vida e na minha família. Irmãos, e você vai ver a glória do Senhor. Quando você escolhe o caminho da bênção. Quando você escolhe a vida. Quando você escolhe agradar a Deus. Você vai estar atraindo bênção para você e para toda a sua descendência. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério. Eu estava lendo ontem sobre a vida de Ezequias. Que coisa tremenda sobre a vida de Ezequias. Aquela família, ela estava na bênção. Deus estava honrando a família de Ezequias. De repente, Deus fala para Ezequias, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Isaías chega para ele e fala, coloca a sua casa em ordem. Eu vou te levar, coloca tudo em ordem. E aí a Bíblia fala que ele vira o rosto para a parede e começa a chorar e fala para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dê mais uns anos de vida, não me leve agora, tem misericórdia. Ele chora, clama e ora intensamente, e busca e faz, acontece. Deus, pela sua misericórdia, dá a ele mais 15 anos de vida, presta atenção nisso. Deus dá para Ezequias mais 15 anos de vida. O que o abençoado do rei faz? A Bíblia fala que todos os reis ali da região ficaram sabendo que ele estava com uma doença mortal e começaram a visitá-lo. E começaram a levar presentes para ele. Começaram a levar cartas para ele, levar algumas coisas para agradar Ezequias, porque sabia que ele iria morrer. O que ele faz? A Bíblia diz que Ezequias chama todos aqueles homens que eram representantes da Babilônia, coloca dentro da sua casa, coloca dentro do seu palácio e começa a mostrar tudo para eles, tudo. Seus bens, a sua família, a sua riqueza, tudo que ele tinha. Depois que ele faz essa besteira, abrindo um parênteses aqui. Irmãos, muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa.
Muito cuidado com quem você expõe a sua intimidade. Você conta os seus segredos. Não abra a sua casa para qualquer um. Olha o que aconteceu com Ezequias. Uma lição de vida para mim e para você. Irmãos, eu lendo essa palavra esse final de semana, eu confesso que Deus falou comigo tremendamente. A Bíblia fala que logo depois que Ezequias fez isso, essa besteira, ele mostrou tudo para os representantes da Babilônia. E a palavra do Senhor diz que Isaías volta lá e pergunta para ele o que você fez. Em outras palavras, viu que ele tinha feito besteira. Aí ele confessa para Isaías: eu mostrei para os representantes da Babilônia tudo o que eu tinha. Todos os meus bens, todo o meu reino, toda a minha casa, toda a minha família. Aí Isaías fala para ele assim: sabe o que vai acontecer agora? Eles virão aqui, assim que você morrer, eles virão aqui e levarão os seus filhos para serem escravos lá na Babilônia. Eles vão saquear todos os seus bens e vai acabar com você. Vai acabar com toda a sua família, depois que você falecer. Mesmo Ezequias sabendo disso, sabe o que foi que ele disse? Ele diz as seguintes palavras: se eu viver em paz, os 15 anos de vida que o Senhor me der, tá bom. Desse jeito, se eu viver em paz. Ele não se preocupou com a sua família, não se preocupou com seus filhos, que seriam levados, que seriam castrados, que seriam escravos lá na Babilônia. Ele não se preocupou em frutificar dentro da sua casa. Irmãos, se preocupe hoje com a sua família. Não deixe que os inimigos roubem a sua família. Não deixe que os inimigos venham levar a sua família como escravo. Ore pela sua família hoje, como Ezequias um dia orou, pedindo a Deus a vida. Vamos orar com essa mesma intensidade. Pedindo ao Senhor vida, pedindo ao Senhor saúde, mas também pedindo ao Senhor a proteção sobre a nossa descendência. Porque a descendência de Ezequias, a partir de aí, irmãos, se tornou um caos. Os seus filhos se tornaram os piores reis de Israel, os piores. Os mais violentos, mais coração duro, incrédulo, se tornaram feiticeiros, se tornaram idólatras. É o que a Bíblia diz. Vamos nos preocupar com a nossa casa hoje, em frutificar dentro da nossa casa. Se preocupar com a nossa descendência. Hoje, na premissa de crianças, vamos abençoar essas crianças. Abençoar talvez aquelas que estejam no ventre. Aquela que talvez esteja para nascer, aquela que está a caminho, aquele que ainda é uma criança. Ainda que seja pequeno, seja de colo, não importa. Abençoa a sua descendência. Abençoa a sua casa, porque Deus quer fazer de você um ramo frutífero lá dentro da sua casa. Que quando você estiver ligado na videira verdadeira, você vai estar produzindo fruto. Porque o agricultor o tempo todo está cuidando da videira, derramando água do Espírito Santo para fortalecer essa videira. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida está disponível todo dia. Vamos fazer como Davi, orar como Davi orava. Senhor, derrama um óleo novo sobre a minha cabeça a cada manhã. Me renova, me restaura, me capacita a cada dia. E assim Deus vai fazer a sua vida tremendamente abençoada por Deus. Quando você entender essa palavra, diga glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.